Salve galera da Vila Belmiro, sejam todos muito bem-vindos para mais um vídeo no Prosa Santista. Eu sou o Rex, apresentador aqui do canal, e hoje vamos fazer o nosso vídeo de pré-jogo entre Santos e Grêmio, um jogo crucial para o ano do Santos, para as aspirações do Santos, para a gente entender onde o Santos pode chegar na tabela do Brasileirão desse ano, tá bom? Então vamos falar um pouquinho sobre essa partida que vai acontecer às 9h30 da noite na Vila Belmiro, mando do Santos. E por que essa partida é tão importante para o Santos? Basicamente, ela é muito importante para o time do Santos por causa da tabela. Mostro para vocês agora. O Santos hoje se encontra em 16º. Tem como entrar no rebaixamento dessa rodada? Não. Mais próximo dele é o Juventude a 4 pontos. Todavia, se o Santos ganhar, o Santos consegue sair de 16º e ir lá para 12º, tá? Vai ficar muito próximo do Vasco, vai ficar um ponto, por saldo de gol atrás do Vasco da Gama. E mais do que isso, fica com um jogo a menos. Ou seja, se ganhasse o jogo contra o Palmeiras, com o jogo a menos, passa inclusive o Grêmio, tá? Chega a 33 pontos, passa o Bragantino, passa o Grêmio. Então é uma partida muito importante do Santos, para o Santos conseguir colar nessa turma aqui de cima, ó, e aí começar a brigar por uma coisa a mais. E também se distanciar bastante do rebaixamento. Então é a partida de arranque que o Santos precisa, digamos assim, para conseguir mudar as aspirações, para conseguir mudar o ano do time do Santos, tá? Então a gente tem que entender que é uma partida crucial, é uma partida que tem que ganhar, e é uma partida que, se não ganhar, pode começar a se complicar bastante na tabela. Mas eu já peço o seu like, sua curtida, seu comentário e sua inscrição, meus queridos, para que eu possa continuar falando aqui do nosso jogo entre Santos e Grêmio. Se aparecer o botãozinho de dar o hype nos comentários, né? Vira o comentário pro lado, vai aparecer hype, e aí você pode curtir também, porque agora a gente vai começar a falar das equipes, né, do Grêmio e do Santos, tá bom? Bora lá, pra gente começar a falar, vamos pegar primeiro escalação. Como que os times devem jogar hoje? Vamos lá pro nosso quadro tático. O Santos tem algumas dúvidas, tá? No gol, o Brazão com certeza jogará. Na direita, há uma disputa entre Igor Vinícius e Mike, tá? A maior aposta seria do Igor Vinícius. O Vojvoda teve bastante raiva ali do Mike no último jogo, reclamou bastante do Mike. E realmente, ele fez um jogo muito ruim, então Igor Vinícius é a maior aposta. Na zaga, Pulpito Duarte e o Adonis Frias. A informação é que o Adonis foi poupado. Se foi poupado, o normal seria o Adonis jogar. E aí o Pulpito iria para o banco, já que aparentemente não teremos 3 zagueiros, tá? Na esquerda, Luan Pérez, e aí fica entre Escobar e Souza. Novamente, a mesma justificativa. Escobar estava suspenso, sempre foi titular absoluto do Vojvoda. Mesmo com assistência, a tendência é que jogue o Escobar. Na volância, Schmidt, Barreal deve jogar pela direita, Zé Rafael pela esquerda, Roleiser, Guilherme e Lautaro Dias. Essa deve ser a escalação do time do Santos para enfrentar o time do Grêmio, tá? E aí a gente vai falar como esse time deve jogar também. Vamos falar agora do Grêmio. O Grêmio tá cheio de desfalques. Trago agora para vocês a informação do... Eita, rapaz. Bugou minha informação? E agora? Bugou minha informação. Oh, caramba. Eu tinha basicamente todos os jogadores aqui do Grêmio que não podiam jogar, tá, galera? Que deu uma bela corrompida aqui pra mim. Mas basicamente falando, a gente tem vários jogadores do Grêmio que estão fora dessa partida, tá? São eles, o goleiro Thiago Volpe, que tá lesionado. Marcos Rocha talvez seja poupado por desgaste físico, tá, gente? Então, talvez o Marcos Rocha não jogue. A gente tem o João Pedro, que está em transição física para voltar a jogar. O João Pedro, sim, é aquele lateral que jogou pelo Santos, que a gente, convenhamos, não gosta muito. Temos também no ataque, né, o William, que teve uma fratura bem grande. O Cuellar, que teve uma outra lesão aqui também e está sendo poupado. Ele, na verdade, não chegou nem a ser lesão, mas ele está com desgaste físico grande, perdão, e vai ser poupado. Riquelme no meio de campo não deve jogar também porque tá lesionado. Aí tem mais um meia, que eu acho que é o Moriega, não sei, também que não pode jogar porque tá lesionado. Tem mais um volante deles, que eu acho que é um dos volantes titulares deles também, que tá lesionado. Então assim, o Grêmio vem cheio, repleto de lesões para esse jogo, tá? Alguns jogadores, por exemplo, como o João Lucas tem transição física, o Wagner Leonardo pode jogar, mas a escalação do Grêmio base é essa, tá? Gabriel Grando no gol, Marcos Rocha na direita, pelo menos o Marcos Rocha por enquanto, mas pode ser que não jogue ele. No último jogo, por exemplo, que saiu o Marcos Rocha, entrou o Dodi, tá? Então não sabemos quem vai jogar. João Lucas talvez também, sei lá. Da zaga, Kahneman e o Martins. E Marlon na esquerda. Arthur e Moriega fazem a lista em linha de volantes. Sim, o Arthur é aquele Arthur.
Edenilson como camisa 8, né, mais à frente, como o meia mais avançado. Então vocês vão ver que são 3 volantes aqui, com o Edenilson sendo aquele volante barra meia com mais saída, tá, gente? Amuso vem pela direita também, pelo ataque, ou pode ser o André Henrique, mas eu imagino que seja o Amuso, o André Henrique como centroavante e Pabon aberto pela esquerda. Tem muito lugar que não dá o Amuso, mas sim o Alisson também, tá? Então saibam que tem essa possível substituição. Então, esse Santos e esse Grêmio como jogam, gente? Bom, o Santos a gente sabe que é um time de tentar protagonismo. Então, puxa o Eurolaser, puxa o Barreal, puxa o Lautaro. Pode ter muito essa troca entre Lautaro e Eurolaser aqui no ataque, tá? Mas agora, recentemente, o Eurolaser tem pisado pouco na área, principalmente se for igual ao último jogo. Então, quem ganha espaço é o Barreal vindo pela direita, funcionando quase como um ponta direita em vários momentos, tá? Às vezes vindo aqui para esse ataque. O Zé Rafael também se aproximando muito pela área, pela esquerda. Escobar ou Souza ganhando muito essa profundidade, mesma coisa que o Igor Vinícius. Vai lembrar, quando o Lautaro entra para a área, o Barreal entra para a área, o lateral que ocupa esse espaço aqui de intermediário, tá? Temos muito esse movimento de facão também acontecendo, esse meia também se aproximando, o Escobar ou o Guilherme fazendo a linha de fundo aqui, e aí eles vão alternando entre si, quando um faz a linha de fundo, o outro vai fazer mais o meio do ataque, o miolo do ataque da área, e aí, é claro, esses 3 subindo aqui. Se for igual ao jogo do Bragantino, o Schmidt até vai subir mais, tá? E aí, se ele subir mais, a gente vai ter meio que umas linhas meio assim, ó, tá? Perdão, Guilherme não, Escobar. Umas formações de um 2, 4, 3, mais ou menos, 2, 4, 4, né, na real. Meio que formado assim, porque a gente viu esse meio subindo com muita força e muito ímpeto, tá? O time meio que jogou e atacou num 4-4-2 na última partida. Então a gente viu muita coisa formando assim, esse cara saindo muito dessa linha e aí depois fazendo essa ultrapassagem. Então o Santos é um time que ataca com muito ímpeto e talvez isso vá dar uma oportunidade do Grêmio fazer o que melhor sabe, que é jogar no contra-ataque. Trago o número dos últimos 2 jogos do Grêmio, tá, gente? Pra quem não sabe, o Grêmio empatou com o Botafogo no último jogo, penúltimo jogo. Teve só 46% de posse de bola, 54% do Botafogo. Os dois tiveram o mesmo número de grandes chances. O Grêmio chutou mais e tudo mais. O Grêmio jogando como contra-ataque, tá? O Grêmio joga extremamente rápido no contra-ataque na transição. Contra o Vitória, que tá lá embaixo, novamente 50-50. E o Grêmio jogando só no contra-ataque também, muitas vezes. Então, Grêmio é um time que gosta de um contra-ataque, tá, gente? Então, saibam que deve ser muito feito isso contra o time do Santos. Como o Santos deve se defender disso? Se eu fosse o Vojvoda, eu usaria mais ou menos a técnica que ele usou contra o São Paulo. Então, deixaria esses 3 mais recuados, não avançaria tanto o Schmidt, justamente para ficar 3-3 aqui nesse encaixe, né? Deixa os 2 volantes um pouquinho atrás, ó. Ou um volante e um lateral um pouquinho atrás para inibir essa volta, né, do Grêmio e ataca com esses 5, tá? Eu faria uma coisa mais ou menos assim, tá? Se eu fosse o Vojvoda. Não sei como que vai ser, mas essa formação o Santos já usou. Foi exatamente a pressão que o Santos usou contra o São Paulo, tá? O 3-2-3-2. Então, pode ser que isso seja usado. Como tem uma linha de 4 aqui atrás, pode ser também que ele só defenda num 4-4-2, quando fez contra o Bragantino agora. E aí, para defender num 4-4-2, ele fez aqui, ó. Deixaria o Schmidt mais à frente, ó. Esse cara aqui. O Luan Pérez mais fechado. Escobar voltando. E faria uma pressão nesse modo aqui, ó. Tá? Isso pode acontecer também. Então, seria uma pressão de um 4-4-2. O que vai rolar? Não sei. Mas eu acho que esses 2 Santos podem jogar. Eu espero que seja o do 3-2-3-2 para essa partida. Já o Grêmio, como que deve atacar? Cara, basicamente usa muito o André Henrique para fazer a ultrapassagem do Amuso ou do Pavon, tá? Eles com velocidade, às vezes o Amuso pode cair para o meio e o Edenilson abrir também. O Edenilson troca muito de posição. O Arthur também tenta muito lançamento. E esse time é um time de velocidade, tá? De ultrapassagem dos laterais aqui. Tentativa de chegada do ataque com 4, 5 pessoas. Os meias de fato se comportam mais como meias e a gente não vai ver essa linha de zaga sair muito do lugar, tá? E sempre ficando resguardada pelos 2 volantes. Então é um time que vai atacar nessa posição. Imagino que se o Santos estiver com essa linha de 3 atrás, que pra mim é o ideal, o bom pro Santos seria se defender com 5, tá? E aí a gente nessa defesa com 5 aqui, a gente conseguiria fazer um 5,
3, 2 aqui. Na hora que tivesse recuado, também para sair rápido em transição com o Broleiser puxando, o Zé Rafael puxando, Barreal puxando e deixando 2 à frente. Eu acho que esse seria o encaixe para esse jogo contra o Grêmio. Não é um jogo fácil no sentido de que o Grêmio é um time de contra-ataque, então o Santos propõe o que o Grêmio procura nas partidas, tá? Então é um jogo que o Santos tem que ficar muito esperto para não tomar bola nas costas, para não perder de um jogo rápido, tá bom? E é isso, meus queridos. Queria pedir seu like, sua curtida, sua inscrição. Forte abraço, nos vemos depois do jogo, depois da partida. Se tiver o botão de hype o vídeo, por favor, que ajuda a gente. E agora eu fui.